Olá, estamos mais uma vez com Educar Hoje. Convidamos você a debater um pouquinho sobre esse assunto de pais e filhos. Assunto super legal. Não sei, eu acho que eu aqui estou no papel de filho, né? Que bom, né? Tem um representante de cada. Exatamente. É uma relação, assim, muito interessante, né? Isso quer dizer tudo. Eu poderia dar um exemplo, eu sempre posso dar um exemplo da minha vida, né, pessoal, assim. Então, eu sempre lembro, assim, de um determinado momento da minha adolescência, que é uma fase talvez mais emocionante. Tanto para os pais quanto para os filhos, né? Para ambas as partes. E que eu tinha uma relação com a minha mãe, assim, bastante conflituosa, né? A minha mãe, ela optou por ficar em casa, tomar conta dos filhos, e eu sou o filho mais velho, o único menino, né? Então eu comecei a criar uma relação talvez mais conflituosa com ela. Mais desafio, né? Para ela como mãe. Para ela, bastante difícil. Meu pai sempre foi um cara muito mais intelectual, tal, e ele, né, trabalhava fora, então ele vinha, então ele trazia os conhecimentos, assim, tal. Então eu gostava muito dessa coisa, né? E eu me identificava muito mais com isso. E eu, obviamente, achava um saco todas aquelas coisas que a mãe, né, tem que arrumar a cama, tem que fazer isso, tem que acordar, tem que não sei o que, tem que fazer, tem. Então ela era a pessoa chata, né, e ele era a pessoa legal. Isso realmente acontece, essa divisão acaba acontecendo de alguma forma. E aí, até que eu confrontei ela, né, comecei a confrontar verbalmente, argumentativamente e tal, e isso na verdade eu estava desrespeitando muito ela, né, e colocando ela para baixo e tal. E aí o meu pai um dia chegou, assim, veja, não estou dizendo que não estou recomendando isso, né, veja, pelo amor de Deus, não é uma recomendação, mas assim, foi a solução que eles acharam. E ele chegou um dia e, sem falar, nem perguntar, nem nada, ele chegou e me deu uns tabefe e me mandou pro quarto e acabou, assim. Aí eu tomei um susto, porque ele jamais tinha levantado a mão, assim, era uma coisa... Não existia esse tipo de relação. E aí aí eu fui pro quarto de castigo e tal, né? E fiquei muito chocado mesmo, porque era uma coisa que eu não previa, não era uma coisa... Eu fiquei totalmente sem reação. Logicamente, depois disso, ele foi lá, conversou comigo, deixou claro as razões por que daquilo, que para ele era uma coisa muito difícil fazer aquilo, mas ele achou que era necessário naquele momento, que eu pensasse sobre o que eu estava fazendo e tal. Foi tão impactante que é uma coisa que eu me lembro até hoje, realmente marcou, assim. Não acho que essa solução é a solução ideal, né? Realmente acho que é possível fazer isso de outras formas. Eu acho que ela também se colocou numa posição muito... Ela não sabia como reagir diante da minha postura, e ela foi se fragilizando. Isso talvez tenha levado a esse desenvolvimento mais violento da história. Se ela tivesse conseguido se posicionar, né? Eu acho que isso teria tido um desfecho positivo, mas de outra forma, que eu acho que é o ideal. Mas de qualquer forma é sempre, porque evidentemente aquilo não era a índole dele. Para ele foi muito difícil ter que fazer isso. Ele teve que se preparar psicologicamente para ter que fazer isso. E eu sei que ele se sentiu muito mal de ter feito. Então é muito... Mas a gente teve conversas sobre isso, além daquela conversa, outras conversas. Eu acho que essas conversas são muito mais... Elas são de fato muito mais construtoras do meu pensamento crítico e da minha compreensão e empatia do que a violência em si, né? Eu acho que assim, se você, agora eu vou te propor que você saia desse lugar. Olhe para fora, assim, de fora. Porque eu acho que é interessante sempre ter um estudo de casa, por isso que a gente traz essas coisas para vocês, porque teorizar é muito impalpável, né? Então o estudo de casa sempre traz dados concretos para a gente trabalhar em cima dele. Eu gostaria de levar para esse lado, não sei se você acha legal, mas é a questão das estratégias da educação, né? Sim. Falando um pouquinho do universo do adolescente, propriamente dito,
O adolescente, ele trabalha muito sobre o previsível, que foi o que você falou, né? Então, assim, ele procura sempre o desafio. Mas chega um momento da sinergia familiar que ele já sabe qual vai ser a consequência daquele ato. Sim. Então, ele trabalha com isso até para descredibilizar os pais, né, que estão nessa posição de autoridade. Não de autoridade física, mas uma autoridade moral, né, que seria o adulto referência, vamos dizer, né? E aí o que acontece? Ele sabe que ele vai fazer uma atitude, ele já sabe, ele prevê a resposta. Sim. Muito interessante, porque diferente da criança pequena, que muitas vezes também prevê, o adolescente ele já prevê dentro da filosofia da educação que os pais tomam. Né? Então, no caso do seu pai, óbvio, mais uma vez reforçando que a violência não é legal, mas ele fez justamente isso, ele corrompeu a ordem, porque você podia imaginar tudo, menos isso. Que ele fosse fazer isso. Porque você conseguia fazer uma leitura da filosofia da educação que ele procurava dar para você. Então, assim... Mesmo a postura da minha mãe de se fragilizar era previsível. Exato. Se ela tivesse se colocado de forma mais contundente e não se deixasse fragilizar, isso seria um choque também para mim. Exato. Exato. Então, mas o que é interessante é que a gente sempre fala que não tem uma receita, né? Tanto eles constroem a relação com os filhos, os pais, né? No caso a gente constrói a relação dos filhos a partir que a relação se dá. Exato. Né? Não dá para você imaginar, olha, quando acontecer isso, eu vou reagir daquela forma. Como se fosse uma fórmula possível, quer dizer, você já saber mais ou menos os passos. E assim, a dinâmica, ela é muito interessante, porque ao mesmo ponto que uma situação se estabelece, então assim, o fato é o filho desrespeitando a mãe ao ponto do pai ter que interferir. Né? Tanto para a mãe quanto para o pai, vem um filme, né, de como eles foram educados e como eles agiam diante dos seus próprios pais. Né? Então, você conseguir tirar uma estratégia dentro dessa dinâmica é complexo. Então, talvez naquele momento, até para o seu pai não estar tão presente, para ele foi mais fácil ter uma clareza de uma estratégia. Sim. E para ela que estava tão envolvida, ela não conseguiu sair. Ela não conseguiu daquele ciclo que você também reforçava, né? Sim. Na verdade, é essa coisa. Então, alimentar. Exatamente. Essa estratégia da educação dos filhos, ela é muito importante, eu acho, mais para você ter uma convicção da filosofia, do que você pretende passar para o seu filho, do que a prática propriamente dita. Porque a prática vai acontecer no dia a dia. Então, se você tem uma convicção do que você acha que é bom e o que é correto para educar outro ser humano, isso tem que permear todas essas ações, né? Independente de quaisquer que elas sejam, né? Porque a gente tem que observar que o mundo é um mundo orgânico, né? As coisas vão acontecendo e toda vez que o pai imagina que aquela educação vai ter o resultado esperado, ele se surpreende, né? Porque a gente não tem essa garantia, porque principalmente na adolescência, o filho ele sai daquele ambiente doméstico, que é um ambiente controlado, é um ambiente monitorado, né? Então, assim, existem os desafios, mas são muito no micro, né? No microcosmo. E quando o adolescente ele sai para o mundo, ele também está sujeito a influências e estímulos, né? Do mundo, de uma forma geral. Então, eu acho que esse seria um dos desafios da educação, né? Com os pais. Acho que também a questão afetiva, né, que evidentemente é um fator crucial na construção dessa relação, tem outras decorrências. Então, também lembro de duas cenas também interessantes, porque veja, isso aconteceu num determinado momento da minha adolescência, eu tinha acho que 13, 14 anos, mas todas as outras coisas que aconteciam também durante aquele período, elas não cessaram de acontecer. Então, por exemplo, veja, aquilo não é que aquilo mudou a minha relação com meu pai. Sim, sim. A relação com meu pai, ela funcionava de um determinado jeito, aquilo aconteceu, mas a relação que eu tinha antes continuava sendo a mesma. Então, por exemplo, tinha uma coisa que eu sempre fui péssimo aluno, odiava a escola, ia mal pra caramba. Deu trabalho no inferno, tinha que fazer recuperação todo ano. Isso é uma desgraça. Você queria aproveitar a escola ao máximo. Ao máximo. Bom, aí... então, mas eles se esforçavam muito. Assim, minha mãe fazia lição sentada comigo. Eu ficava naquela letargia louca, não queria. Os números ficavam embaralhando na minha cara e tal. E ela ali
uma paciência, às vezes eu lembro, falando, é inacreditável. Bom, aí tinha aquelas questões da escola, né, que você precisa decorar a tabuada, precisa decorar os tempos verbais, você precisa decorar. E eu não queria decorar nada. Então, o meu pai tinha aquela paciência, ele tinha um quintal em casa, assim. Aí ele pegava e ia andar comigo no quintal, ficava dando voltas, um círculo, assim, né? E ele ia falando, ele falava um verbo e aí ele falava um tempo e eu tal. Aí ele falava outro verbo, eu falava outro tempo, aí ele me corrigia quando eu errava e tal. E ficava. E às vezes a gente ficava 1 hora, 2 horas fazendo tabuada, a mesma coisa. E eu de fato, a tabuada e as tempos verbais eu sei até hoje. Né? Coisas que ele não fez isso, aí já não sei, não lembro. Né? Então, assim, a relação, essa relação que existia antes desse episódio, ela continuou a existir depois. Quer dizer, não é que a relação ficou fria, ou ficou estranha, ou ficou... Teve uma conversa, foi tudo claramente explicado, e depois, no momento seguinte, a relação estava normal, como sempre esteve, agora com um novo nível de consciência, né? Todos ali estavam desejando que sim, né? Que esse nível de consciência finalmente tinha chegado, mas a relação afetiva era a mesma e tal. Então isso eu acho que esse jeito é um jeito muito positivo de administrar esse relacionamento. Então, aí só para reforçar, né, Maurício, que a gente vem falando para vocês, é que assim, o que interessa é a busca, né? E não o resultado, né? Então, a gente faz essa brincadeira, né? Então, assim, daqui da nossa conversa de hoje, né? Estudar tabuada andando no quintal é legal? Então se o filho vale a pena, não tá? Veja, não é nada disso, né? A questão não é fórmula, não é? A gente está mostrando o estudo de caso e uma leitura, no caso do filho, que isso foi válido. Agora, eu acho que o grande desafio dos pais é continuar buscando, né? Outra, se você pegar uma fórmula e usar 1000 vezes, certamente ela não vai funcionar. Todas as vezes, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Não funciona mesmo. Nem entre repetir, os 4, né? Se você usar a mesma fórmula, não funciona. Então, a grande questão da educação é o convívio, é o olhar, é a escuta, né? De você proporcionar o diálogo, a presença. E eu acho muito legal falar da expressão do Winnicott, que é um psicólogo pediatra infantil americano, que ele fala da mãe suficientemente boa, né? E a gente estende para a mãe ou para o adulto suficientemente bom que está na educação, de ele conseguir entender qual é a demanda dessa criança ou do adolescente, né? O que ele está precisando. E aí você responder dentro daquela proporção, né? Nem mais nem menos, né? Veja, não é fácil, mas por isso que eu falo, é uma busca. É uma coisa, você precisa ter bastante equilíbrio para tentar achar esse ponto. Né? Exatamente. Então, assim, dentro do meu leque, né, de opções dos meus filhos, eu tenho um filho que ele fica pouco em casa, ele conversa pouco, mas assim, eu estar presente para ele é uma coisa super importante. Ele fala, você vai sair de novo? Eu vou trabalhar. Mas eu falei, mas seu amigo não vem? Não, mas eu quero que você esteja em casa. Veja, é uma coisa assim, surreal, mas assim, é legal que ele se expresse, sim, né? Claro. Quer dizer, de alguma forma a minha presença faz um sentido para ele, né? E aí outros filhos não, se eu estou, se eu não estou, não faz muita diferença, mas quando eles querem conversar, eu estar lá, é importante, né, ter essa troca. Então, a gente ter essa sensibilidade, ou buscar ter essa sensibilidade, eu acho que é fundamental, porque senão a gente pasteuriza as relações, né? Então a gente ouve falar hoje, aí vendem a questão de importante a qualidade, não é quantidade. Como assim, né? Não tem, a relação não é mensurável, né? Em horas, não é em horas que você fica, ou quantas palavras você falou. Outra subjetividade o que para você pode ter sido qualidade, para o seu filho pode não ter sido qualidade. Exato. Se quando ele chegou da escola, na hora do almoço, ele acabou de brigar com um amiguinho, veio chorando, ele quer contar para você agora, não depois das 8, quando você chegar. Né? Agora, como a gente conciliar tudo isso com a vida moderna, é aquilo que você começou falando, né? Sua mãe optou por ficar em casa. E naturalmente o pai optou em arcar com todas as despesas da casa, né? Então tem os dois lados. Ela optou por não desenvolver profissionalmente, então ele optou por manter isso. Existem outras possibilidades, sim, né? Claro, trabalhar meio período, ou então parar durante um tempo, estudar enquanto isso. Enfim, tem N possibilidades. Hoje tem os avós, muito tem avós, tem a parte positiva e a parte negativa dos avós.
Tem outras escolas que são mais, são menores, que dão um pouco mais de identidade, de atenção para as crianças. Quer dizer, eu acho que é importante de tudo isso a gente não colocar no piloto automático, né? Achando que tem uma fórmula e que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então o casal ele tem que se organizar, tem que ter essa afinidade de ideias, essa conversar muito. Quando a situação se dá, conversar ainda mais, conversar entre si, conversar com a criança. Eu lembro, é muito engraçado que eu lembro disso, porque os quartos na casa, né? Tinha o quarto dos meus pais, o meu quarto e o quarto das minhas irmãs. Então, o meu quarto ficava mais próximo do quarto deles. Que tanto eles conversam? Então assim, à noite, todo mundo deitado e eu ficava ouvindo os dois conversando. Eles estavam, não dava para ouvir o que eles estavam conversando, mas eles estavam deitados na cama, no escuro, conversando. Obviamente sobre os filhos, né? Sobre, óbvio. Um fez isso, fez aquilo. Eu acho que tem que pensar assim, não, talvez isso, talvez aquilo. Mas era todo dia. Mas é todo dia. Isso aí. E é aquela coisa, é uma obra inacabada, né? Porque você constante manutenção e aquela coisa quando você acha que está dando certo, tem que fazer um aparo. Quando eles estão bem, às vezes a gente não está bem. Sim. Então, eu acho que é importante esse espaço aqui, né, Maurício, de debate, que vocês tragam também seus casos, né? Para a gente poder discutir um pouco, para poder entender mais como é que funciona, né? Que eu acho que a grande questão é entender como funciona essa relação de pais e filhos, né? É isso aí. Então, até a próxima. Até a próxima.